Amado irmão, amada irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo e que Ele para sempre seja louvado. Hoje é dia 15 de novembro, é um sábado, dia de São Alberto Magno. Também hoje, aqui no Brasil, nós celebramos o dia da proclamação da República. Vamos pedir a Deus Pai que esteja iluminando a nossa nação, os nossos governantes, que esteja protegendo cada um deles, que esteja derramando a graça em seus corações. Às vezes a gente cria barreira. Para esse governo eu não vou rezar, não. São constituídos por Deus. Então, por que a gente não vai rezar? Se a gente não reza, aí eles não vão fazer o que é certo. Se a gente reza, eles vão poder fazer as coisas corretamente. Goste ou não goste desses governantes, são os que estão ali. Então vamos pedir para que Deus esteja tocando profundamente no coração deles, para que possam conduzir bem a nossa igreja. Às vezes tem políticos que não nos agrada? Tem. Mas o que a gente vai fazer? Vai ficar brigando agora? Se você quer mudar, deixa para a próxima eleição. Não fique agora brigando, mas põe na mão de Deus e reze para que tudo seja conduzido na paz, na esperança e no amor. Deus tem o melhor para nós. Deus quer a nossa felicidade e a nossa nação é uma nação abençoada. Enquanto as outras nações andam passando por dificuldades e há muitas guerras, nós temos aqui a paz. É claro que a gente precisa se unir mais, parar com muitas briguinhas, muitos ciúminhos, muitas fofocas, porque isso tem provocado muita destruição em muitos lares. E isso não vai fazer bem para ninguém, nem para mim, nem para você. Vamos nos colocar diante de Deus e confiar nele. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, versos de 1 a 5, que diz o seguinte: Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Olha aqui, Mateus capítulo 5 é o sermão da montanha. É uma parte do evangelho muito bonito, essas bem-aventuranças. Olha a atitude de Jesus Cristo. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se, porque ele ia evangelizar. Quando ele se sentasse, é a postura do pregador. Isso o Papa faz quando ele vai fazer a pregação, ou os bispos, ou fica próximo da cadeira dali para poder fazer a sua pregação. Os discípulos se aproximaram e nós também devemos nos aproximar de Jesus. E Jesus começou a ensiná-los. Jesus quer sempre nos ensinar e ele vai nos ensinar essas bem-aventuranças. Eu já falei uma vez, mas vou dizer novamente. Diz que Gandhi, o grande líder pacifista da Índia, que estudou na Inglaterra e que conhecia bem as leis, ele chegou para nós cristãos um dia e disse assim: vocês têm uma bela orientação, uma bela disciplina, que são as bem-aventuranças. Pena que vocês não praticam. Por isso que ele não se tornou cristão. Ele conhecia a Bíblia, ele lia a Bíblia, ele se encantava com as palavras de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo ficava decepcionado, porque ele viu que nós cristãos não praticamos aquilo que Jesus ensina. E realmente é assim, a gente às vezes vai numa missa e sai depois dali já fazendo fofoca, falando mal do outro, criticando esse, criticando aquele, falando mal dos políticos, falando mal da igreja, falando mal daquele padre, falando mal do Papa, falando mal daquele leigo, daquela leiga, briguinhas, ciúmes que existe, Cada um quer ser dono do seu pedaço, não dá espaço para o outro, não deixa que o outro faça. Você tomou minha frente, você pegou meu lugar. E olha, não é isso que deve acontecer conosco. Para quem que você está trabalhando? É para Deus, não é para o ser humano. Então tenha atitude de humildade, de prontidão, para que a graça de Deus possa trabalhar com o teu coração. Vamos recordar muito isso, para que a gente possa praticar. Aqui ele coloca essas 3 bem-aventuranças das 8 que tem. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito é humildade. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Aqueles que estão passando por tempestade, por perseguição, por aflição.
Felizes os mansos, porque possuirão a terra, aqueles que são puros, aqueles que constroem o reino, aqueles que praticam a fidelidade, a graça e o amor. Que a palavra de Deus nos fortaleça e nos santifique. Pense muito nisso. Quando for à igreja, sai dali renovado. Não sai do mesmo jeito que você entrou, ou pior do que o jeito que você entrou, mas sai dali renovado. Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração. Boa oração e nos veremos na Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.